O inimigo desse século ele tem investido pesado em sabotar a mente das pessoas. E um mandamento que o Senhor nos fez quando ele criou o homem era que nós governássemos. Mas governássemos as coisas, mas principalmente governássemos a nós mesmos. O homem se perdeu em querer governar outros homens. Não, nós precisamos governar nós mesmos. Louvado seja o nome do Senhor, fico feliz por mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o seu nome. Queria ser muito breve, sucinto nessa manhã. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 28. A partir do versículo 28 vai dizer: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Somos chamados para governar. E esse chamado para governar começa na nossa mente. E nos dias que vivemos, há uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem isso, que elas precisam governar a sua mente. E o processo de governabilidade da mente, ela passa muito por nós entendermos quem somos, qual é o nosso propósito e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. A gente precisa dominar o nosso pensamento. Dominando os nossos pensamentos, nós dominamos a nossa atitude. Nós precisamos dominar o medo, as pressões, todas as narrativas internas que temos dentro de nós. De que não vamos conseguir, de que nós não nascemos numa família de berços de que tem possibilidade de nos alavancar, seja financeiramente, seja profissionalmente. A gente vive com guerras internas de que a gente é impossibilitado, a gente é o pobre coitado, a gente é o que sofreu. E o inimigo ele tem agido muito forte na mente das pessoas nos últimos tempos. O inimigo desse século ele tem investido pesado em sabotar a mente das pessoas. E um mandamento que o Senhor nos fez quando ele criou o homem era que nós governássemos. Mas governássemos as coisas, mas principalmente governássemos a nós mesmos. O homem se perdeu em querer governar outros homens. Não, nós precisamos governar nós mesmos. Esse é o maior propósito do homem, é saber governar a si mesmo. Porque você aprendendo a governar a si mesmo, você entende qual é o caminho e qual é o centro da vontade de Deus que você precisa estar. Não que você tem, que você precisa estar. E como eu costumo falar, as pessoas elas têm o ledo engano de buscar em Deus. Então, a gente vive uma sociedade, um povo em que eu preciso buscar em Deus. Quando você busca em algo, você já sabe o que você quer encontrar. Você está predisposto a encontrar algo. Então, tem muitas pessoas que vivem de lugar em lugar, de tempos em tempos, porque um dia elas querem buscar em Deus uma cura e não encontram. Elas querem buscar em Deus uma porta que não se abre. Elas querem buscar em Deus algo para um bem maior, por bem dela, para o seu bem próprio, mas esquece de buscar de Deus o que Ele tem para nós. Quando nós buscamos de Deus, nós entendemos que a governabilidade é dEle, a soberania é dEle, e o que vem dEle é bom, perfeito e agradável. Então eu entendo o que vem de Deus, seja a porta fechada, seja um não, seja agora não, porque nós entendemos que eu preciso buscar de Deus o que Ele tem para mim, porque Ele sempre tem o melhor para mim. E quando nós alinhamos a nossa mente, que é um processo de busca, de separação,
O primordial é você alinhar o seu pensamento com o calendário de Deus. Alinhar sua mente ao calendário de Deus. A gente vive com a nossa mente muito cheia de urgências, cheio de coisas para resolver, cheio de ansiedades e desejos próprios. Seus projetos, aquilo que você tem para buscar. Mas a gente vive dizendo que somos servos do Deus Altíssimo, mas damos prioridade aos nossos projetos, damos prioridade às nossas ansiedades e às nossas urgências. Você pode dizer, mas vivemos num mundo em que eu preciso viver a minha vida incessantemente, com trabalho, família, as atividades, os projetos que eu preciso para a minha vida. Mas a palavra de Deus é bem clara que primeiro a gente precisa buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é prioridade sine qua non para as nossas vidas. Porque as demais coisas ele acrescenta, ele coloca. Porque quando nós vivemos para buscar de Deus, tudo que nos necessita ele acrescenta. Deus ele atua no mundo através de um calendário específico. E talvez você me pergunte, que calendário é esse? Eu não sei, mas eu sei que tudo tem um tempo certo, tem um propósito certo para Deus. E se nós entendermos isso, a gente vai parar de viver muitas frustrações. A gente vai parar de achar que tudo tem que ser um tempo. Que existe um tempo pré-determinado de Deus para alguma coisa que respeita o calendário humano, que respeita a ótica humana. Esquece, o Senhor não é preso às coisas humanas. Deus não é preso às coisas humanas. Pode acontecer hoje, como pode acontecer amanhã, como pode acontecer daqui a 30 anos. Eu não sei, mas se ele falou e você estiver no caminho certo, vai acontecer. A gente precisa parar de achar que tudo vive em função das coisas que acontecem à nossa volta. Porque quando você entende que a sua vida ela segue um propósito, você entende que todas as adversidades, que o sol que queima para o justo e para o injusto, todas essas intempéries da nossa vida não pode te desencorajar de viver a centralidade da vontade de Deus. A gente tem que parar de olhar para nós e achar que precisamos viver no ritmo das nossas próprias preocupações. De ver no compasso da vontade divina, que é a verdade. A nossa vida ela precisa seguir um compasso divino, em que nós entendemos que se não foi hoje, vai acontecer, se o meu choro está durando, amanhã vai amanhecer, porque o Senhor está no controle. E a minha mente não pode ser sabotada com setas do inferno dizendo que não vai acontecer, porque se passou mais um dia, se passou mais um ano, se passou meses e nada tem acontecido. O Senhor não entende, o calendário humano não é o calendário de Deus. E é bem claro quando a Bíblia diz isso, que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. O Senhor é extraordinário. Ele já deixou bem específico, um tempo bem alargado para a gente entender que não é do nosso jeito, não é no nosso tempo e não é da nossa maneira. E outro ponto que eu queria tocar com os irmãos, que a gente fosse bem específico em entendendo qual é o propósito de Deus, e quando a gente domina a nossa mente espiritual, não apenas a psicológica, em que a necessidade de dominarmos a nossa mente espiritual, separar a nossa mente espiritual do psicológico. Volto um pouquinho atrás no que eu falei, você entender que todas as intempéries do que acontece na sua volta não determinam o teu futuro. Porque se você está debaixo de uma palavra, você está debaixo de uma promessa, e você tem seguido o propósito daquilo que Deus tem para a tua vida, a sua mente espiritual ela está totalmente separada do psicológico. Nós temos que lembrar que, acima de tudo, nós somos seres espirituais, que vivemos num corpo carnal. Se entendermos que a nossa mente é um útero profético,
que a nossa mente, ela está gerando, ela precisa gerar as perspectivas do céu, ela precisa gerar as necessidades daquilo que o céu projetou para as nossas vidas, nós vamos viver coisas extraordinárias. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, é do jeito que Deus separou para nós. Você precisa entender que a sua mente, ela precisa gerar, ela precisa ter o poder criativo de plantar dentro do campo das revelações de Deus. Você precisa entender que toda a sua mente, todas as suas forças, ela precisa estar projetada em plantar nas revelações de Deus, no campo fértil das revelações de Deus. Nós temos promessas, nós temos propósitos e você precisa gerar com a sua mente um útero espiritual, um útero profético que é a nossa mente. A gente se entender isso, nós vamos começar a gerar, a plantar, a regar no campo espiritual das revelações de Deus. Para que a gente possa entender que quando a Bíblia ela nos diz que as demais coisas nos serão acrescentadas, porque foram palavras do próprio Cristo, as demais coisas nos serão acrescentadas, está repreendido essa queda de luz. As demais coisas nos serão acrescentadas, a gente entende que as nossas forças, o nosso intelecto, tudo aquilo que nós fazemos, são esforços desnecessários dentro daquilo que o propósito que Deus tem para as nossas vidas, que é viver para Ele, entender qual é as nossas necessidades em Deus. Suprindo aquilo que eu preciso em Deus, as demais coisas acontecerão naturalmente. Você não vai deixar de viver, você não vai deixar de trabalhar, você não vai deixar de ter uma vivência normal. Mas o propósito maior que você tem gerado na tua mente, no teu útero profético, que é a nossa mente, é entender que aquilo que eu faço todos os meus dias, ele tem voltado a fazer a vontade de Deus. A gente precisa transformar as nossas mentes, para que quando nós transformamos as nossas mentes, entendemos que a nossa mente é um útero profético, seguindo em direção à profecia das palavras liberadas do céu, a gente vai entender que as nossas ações começam a mudar. A sua mente começa a mudar e, consequentemente, as suas ações também. A gente precisa entender isso. Nós precisamos entender isso. Nós vivemos um tempo, as pessoas, no momento atual, elas têm falado muito sobre a hipergraça. E tem uma frase que eu sempre costumo dizer que nós temos que tomar muito cuidado para não fazer graça com a graça. Tem muita gente fazendo graça com a graça. E a graça, ela é mais pesada que a lei. Mas o que é isso? A graça é mais pesada que a lei. Porque a lei, ela trazia o peso da responsabilidade nas palavras. A graça, ela traz o peso da responsabilidade nas suas atitudes, na sua vida. Daquilo que você faz. É o teu plantio. Uma coisa que nós precisamos entender é que nós somos livres para fazer qualquer coisa. Nós somos livres para fazer aquilo que nós bem entendermos das nossas vidas. Você é livre para fazer o que você quer. Mas você é prisioneiro do seu plantio, da sua colheita. Você é livre para plantar o que quiser, mas você vai ser o prisioneiro da sua colheita. E isso é inegociável. A gente precisa, nós entendemos e vivemos uma vida em que tudo é corrido, aquilo que eu preciso fazer, aquilo que eu preciso conquistar, aquilo que eu preciso ter, aquilo que eu preciso fazer. Mas aonde está o equilíbrio? Qual é o equilíbrio? As pessoas têm vivido anestesiadas. A gente precisa parar de achar que tudo é por mim, é para mim. Eu estive conversando com pessoas essa semana e eu vi a necessidade
que essa geração tem em entender empatia. Como vivemos no meio de pessoas que até de uma geração passada foram contaminadas pela geração atual, em que a fraqueza é o seu melhor alicerce, é o seu porto seguro. Pessoas que não podem passar por nenhum tipo de adversidade que se entregam, que acha que é uma anormalidade agir com fraqueza, entregar as coisas no primeiro revés, abrir mão na primeira adversidade, largar tudo no primeiro problema. Não encontra o equilíbrio. E não agem com responsabilidade de agir naquilo ao qual Deus lhe colocou. Fogem da responsabilidade daquilo que precisam ser como homem, como pai, como mulher, como filho, como esposa. Pessoas que preferem correr de responsabilidades do que fazerem aquilo que elas foram projetadas em Deus. Se você foi projetado, se você foi colocado dentro de uma família, você tem aquele papel como pai, como sacerdote, como provedor. Haja e siga esse caminho, sendo o melhor que você possa ser para a sua família. A geração ela tem corrido de muitas responsabilidades. Porque governar a nossa mente também é assumir responsabilidades. Quando assumimos as responsabilidades, nós entendemos que tudo que eu faço vai ter um porquê, um para quê, para que o nome do Senhor seja exaltado. O que nós conquistamos vai ser fruto daquilo que plantarmos na profecia, no terreno espiritual profético de Deus. Eu tinha 13 anos quando eu vi uma frase que mexeu muito comigo, em que se todas as minhas responsabilidades em Deus eu me doar em dobro, o céu vai me doar sem limites daquilo que Ele tem para a minha vida. Se eu me doar em dobro, olha que matemática linda de Deus, eu só preciso do dobro para experimentar daquilo que nem a minha mente consegue processar do que eu posso receber de Deus. E nós precisamos entender as nossas responsabilidades. Qual é a minha responsabilidade em Deus? Qual é aquilo que eu recebi dele? Aquilo que eu preciso conquistar de mais valioso em Deus? Qual é o meu propósito? Para que o Senhor teceu a minha vida? Para que Ele me criou? Qual o propósito que Ele tem para mim? Aonde eu preciso chegar? Qual o objetivo? Não só como ser humano, mas como servo de Deus, primeiramente. O que eu preciso alcançar? O que eu preciso fazer? Quais pessoas eu tenho que influenciar? Quais vidas eu preciso ajudar? Quais vidas eu preciso alimentar com a palavra? Que eu preciso alimentar com oração, com jejum? Me desprender de projetos dos quais eu acho que são prioritários na minha vida, que são os meus, e entender que o projeto maior de Deus é pregar o Evangelho a toda criatura, até que Ele venha. Então eu preciso manifestar o céu. E de que forma eu manifesto o céu? Vivendo para o céu, olhando para o reino, entendendo que eu preciso viver para o reino, não para mim. Que todos os meus projetos são secundários diante daquilo que eu preciso fazer em Deus. Então, se torna todas as conquistas que você conquistar, depois de fazer esse passo a passo, de viver e entender qual é o teu chamado, qual é o teu propósito, vai ser coisas valiosas, extraordinárias. Quando você se dobrar, for em dobro, agir em dobro com tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida, você vai entender que as coisas que o céu tem para ti e para mim são extraordinárias.
Precisamos entender que você nasceu para servir. Quando entendemos o propósito que nós nascemos para servir, depois você entende o que é governar. Quando você entende o que é servir e se propõe a servir, consequentemente, você vai entender, vai ser projetado a governar. Nós precisamos aprender a dominar. Mas antes de dominar, nós precisamos dominar as coisas das quais a gente nos foi dado para servir. Você precisa dominar aquilo que foi te dado para servir. Porque você precisa servir agora para dominar depois. Porque quando você entende o que é servir, e Jesus ele deixou um exemplo extraordinário, que quando Pedro, não, eu não sou digno de você lavar os meus pés. Ei, você não entendeu o reino. Você não entendeu o reino. E eu volto no que eu disse anteriormente, você vivendo para o reino, você entende que você serve. E quando você serve, a governabilidade daquilo que Deus vai entregar na tua mão vai ser de uma coisa normal, vai ser fluida, vai ser natural. Quando eu entendo o meu propósito em servir o reino, em servir, em lavar os pés, em estender a mão, em orar, em falar, em ajudar o que está caído, eu entendo que a governabilidade de liderar, de falar, de agir, sai naturalmente. Sai naturalmente. Porque quando nós entendemos que precisamos servir, que entendendo servir, você vai entender governar. Você não pode, como líder de um ramo empresarial, você não pode liderar se você não entende o processo. Você não pode ser um líder de uma empresa em que você não entenda todos os processos que aconteçam nessa empresa. Se você não entender como é que funciona, se você não se propor a ser a parte do processo. Você não lidera, você não entende, você não consegue passar uma ordem, você não consegue passar um comando se você um dia não foi comandado, se você não entendeu o que é ser comandado, se você não entendeu o que é honra, o que é liderança, o que é servir, o que é estar disponível, estar disposto para, pronto para. A gente precisa entender, nós precisamos aprender a governar a nossa mente, ao ponto de que quando fazermos as coisas, sejam totalmente direcionadas para o reino. Eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que não entendem o que é liderança. São pessoas de dura serviço, são pessoas que não têm uma mente sã, uma mente doente, uma mente em que não se alinhou ao calendário de Deus, então ela acha que tudo é no tempo dela. Por que não era eu? Por que não fui eu? Se sentem preparadas para tudo, quando na verdade não estão preparadas para nada. Essa geração tem muito disso. Eles confundem informação com conhecimento. Eu vi de uma época em que nós não tínhamos tanta informação. E você tinha que buscar o conhecimento para conseguir chegar às informações. Era totalmente o inverso de hoje. Para que você fosse um cara instruído, informado, que as informações chegassem até você, você precisava ter um certo grau de conhecimento, de intelecto, para acessar certos locais onde a informação chegava. Muitos de nós nascemos nesse tempo, em que não era um clique que eu conseguia o resultado daquilo que eu precisava. Eu teria que buscar.
E nessa busca me trazia um conhecimento, porque eu teria que me desprender de um caminho, e nesse caminho teria que ter uma motivação interna minha, um querer, um desejo, uma vontade de querer entender aquilo para que depois a informação chegasse. O conhecimento chegava primeiro que a informação. Hoje nós vivemos um tempo em que a informação chega primeiro que o conhecimento. Ou melhor, abolir o conhecimento. Porque se eu der um clique, ouvir um vídeo de 2, 3 minutos, ou 10 minutos, um podcast, seja lá o que for, eu já sei tudo. Eu já vou reinventar a roda. Deixa comigo, eu sei fazer. Não, eu vou fazer, eu vou projetar. Deixa que eu projeto, deixa que eu faço. Mas tu estudou? Não. Não estudou, sentou numa cadeira de faculdade? Não. Tu estudou, fez um curso? Não. Se qualificou? Não. Eu vi um vídeo, no vídeo ensina tudo. Eu sou um autodidata, eu só bater o olho e tentar entender, eu vou aprender. Vivemos um tempo assim, em que muitos acham que são o dono do conhecimento porque obteram uma informação. Quantos você não vai ouvir falar? Quantos se expõem querendo ensinar aquilo que não sabem? Antigamente nós tínhamos as referências. As referências, elas são forjadas de experiência, em que você via as pessoas crescerem gradativamente dentro daquele processo, seja ele artístico, seja ele profissional. Então você tinha referência, você sabia de onde a pessoa veio, você sabia a trajetória, você sabia daquilo que ela passou e tinha uma constância onde ela se encontrava. Ela teria que manter, porque o mais difícil não é chegar, o mais difícil é se manter. Então, quando essas pessoas viravam referência, é porque elas se mantiveram naquele lugar com muito esforço, com muita garra, com muito esmero. Hoje nós temos influências, os influencers. É que você não conhece a sua história, não sabe de onde veio, para onde vai. E são pessoas em que, como eu vi de influência, eu não falo mentira, eu só conto meias verdades daquilo que eu vivo. São pessoas que elas precisam aparecer para ter. Quantas referências elas tinham para depois aparecer. E, infelizmente, essa geração atual. O último ponto que eu queria tocar com os irmãos, falei que ia ser bem breve, é autoridade na mente, reflete o reino. Quando nós temos autoridade sobre as nossas mentes, automaticamente nós refletimos o reino. E eu vou tudo que eu falei anteriormente, é que quando você entende que não é sobre você, ela caiu, ela machucou, ela falou, ela errou, porque é um ser humano. Mas você é maduro o suficiente em Deus para entender e superar certas coisas. Eu não estou dizendo que é fácil. No momento algum eu falei que é fácil, que é da noite para o dia, não. São coisas que são gradativas, mas quando a sua mente tem governo, o reino é refletido em perdão, misericórdia, em estender a mão. A autoridade ela vem junto com renúncia. E quando você renuncia, quando você tem autoridade da sua mente, eu recebi até um vídeo ontem, um abraço ao meu pastor, homem de Deus. Ele me mandou um vídeo ontem, ele nem sabia o que eu ia pregar hoje, do que eu ia pregar. E ele mandou um vídeo sobre os negociadores da mente. Existe um negociador, que ele sempre vai negociar com a tua procrastinação, com o teu cansaço. Dentro de nós sempre tem um negociador. O negociador ele nunca quer negociar com a nossa parte forte, ele sempre quer negociar com a nossa parte fraca. Ele quer sempre negociar
com aquilo lá, só mais 1 minuto, é só mais 5 minutos de sono. Não, amanhã eu começo. Hoje não, eu parei não, mas amanhã eu paro. Eu vou começar amanhã, não começa. Eu vou começar mês que vem, eu não começo. Esse negociador sempre está negociando com a parte mais fraca, porque a nossa mente não tem autoridade. E vivemos numa inconstância. Não vivemos numa constância de Deus. Vivemos numa inconstância humana. Então nós não conseguimos focar num propósito maior, que é o propósito do reino. Nós não conseguimos gerar um legado. Nós não conseguimos montar e fazer o ministério do qual Deus tem para as nossas vidas. E nós não conseguimos ajudar pessoas. Porque pessoas doentes não conseguem ajudar outras pessoas doentes. Volto anteriormente que eu falei de novo sobre os influencers. São pessoas doentes querendo influenciar outras pessoas a ficarem doentes. Não são pessoas sãs, saradas, são pessoas de meias verdades, são pessoas de meias mentiras, são pessoas que postam coisas na rede, mas que na verdade é totalmente diferente da realidade que elas vivem. E influenciam pessoas, as pessoas se apaixonam por elas, seguem essas pessoas desesperadamente. Não é assim. Você precisa ter autoridade. Não, a Bíblia não me ensina isso, a Bíblia não me autoriza. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Não, não precisa. Nossa mente ela precisa ser governada pela renúncia. Nós precisamos renunciar. Renunciar ao ego, renunciar ao nosso próprio propósito e começar a visualizar, a vislumbrar as coisas de Deus. O maior desafio do homem em governar a sua mente é abrir mão do seu ego. Abrir mão do ego é uma coisa muito difícil. A raiz adâmica faz com que nós achamos que tudo tem que ter o primeiro lugar, as nossas vidas, os nossos projetos. Precisamos parar de visualizar o propósito de Deus além das nossas vidas. Quando você entende o teu propósito, você consegue enxergar além de você mesmo. Consegue entender que, como diz o louvor, muito cantado nos dias atuais, que é Ele, por Ele, que eu vou gastar a minha vida. As falas de Paulo é extraordinário. Vou perder tudo com amor e alegria. Isso não é uma realidade. Para 98%. Isso posso te falar com toda sinceridade. Mas se buscarmos fazer parte dos 2%, tudo que perdemos a gente vai entender, como Paulo disse, é lucro. E como é que eu governo a minha mente? Como é que eu posso ter a governabilidade da minha mente? Como é que eu posso dizer que a minha mente é governada pelo céu, ela é governada por Deus pelo reino, eu governo a minha mente e sujeito ela ao governo e à soberania de Deus? Prática da oração, jejum, oração, talvez para jejuar, cada um corresponde àquilo que precisa, ou ele paga o preço que acha necessário. Mas se não pagar, você não cansa. Nós precisamos orar. Uma vida de oração faz com que a nossa mente tenha uma governabilidade espiritual em Deus. Você faz com que a sua mente espiritual domine a sua mente psicológica. Quando você planta no campo das revelações de Deus. Então, a gente, entendendo isso, vamos dar um passo de fortalecermos a nossa mente. Fortalecermos a nossa fé. Alinhar a nossa mente à mente de Cristo.
e que você possa profeticamente começar a dizer para si mesmo: a minha mente pertence ao Senhor. A minha mente está condicionada ao altar. A minha mente está condicionada ao reino. A minha mente está condicionada a abençoar. A minha mente vai ter autoridade para entrar no reino espiritual, rebentar com as correntes que aprisionam, seja a minha vida, a vida dos meus familiares, a vida das pessoas. A minha vida, ela vai ser consequência de uma vida de reino, de uma mente sã, de uma mente equilibrada, de uma mente totalmente escrava do céu, escrava do reino, em que quando meus passos, a minha vida for refletindo pessoas, vai refletir vidas, refletir salvação, refletir a morte de Cristo, vai refletir que vale a pena servir, que vale a pena abrir mão, que vale a pena fazer, porque o céu corresponde. Tudo aquilo que eu faço, o céu está me correspondendo. Mas ele não me corresponde com riqueza, ele não me corresponde com coisas, com bens materiais, não. Ele me corresponde com bênçãos espirituais, porque é isso que eu tenho buscado. O que eu busco no espiritual, o Senhor vai acrescentar no material. Porque, novamente, quando eu busco dele, ele sabe quais são as minhas necessidades, ele me dá aquilo que eu preciso. E quando você busca em Deus, talvez você busque tão pouco. Você busca aquilo que a sua mente te condiciona a buscar. Mas quando você busca de Deus, superabunda. É muito mais do que você imagina. É muito mais do que você pensa. É muito mais do que você projetou. Quando a nossa mente ela está sã, a nossa mente ela tem uma governabilidade e ela está sujeita à governabilidade de Deus, nós temos autoridade para abençoar gerações, abençoar nações, fazer a diferença, impor as mãos e ver o milagre acontecer, orar e ver cativos sendo libertos, correntes sendo quebradas. Satanás ele pode tentar colocar pessoas no nosso caminho para tentar nos parar, tentar nos entristecer, mas se José, eu tenho que usar o exemplo de José, não tivesse uma mente condicionada, escrava das revelações, daquilo que ele plantou no reino das revelações, talvez seus irmãos tivessem tirado do caminho. Talvez aquele vendedor que o vendeu como escravo pudesse tirar do caminho. Talvez o carcereiro pudesse lhe tirar do caminho. Talvez os amigos que os esqueceram quando ele revelou dentro da cadeia pudessem lhe tirar do caminho. Porque foram pessoas que foram colocadas não para tentar tirar José do sonho, mas para sedimentar e regar ainda mais a revelação das palavras que ele havia recebido do céu, os sonhos dos quais Deus deu para ele. E ele sabia que ele precisava entender que todas as situações à sua volta só solidificavam os seus sonhos. Não tirava, não isentava. Não fala, será que vai acontecer? Será que eu estou condicionado a sentar num trono, mas eu preciso viver dentro de uma prisão, preciso viver como escravo? José serviu para aprender a governar. Foi servindo, foi sendo escravo. Foi sendo humilhado que ele entendeu o que era governar. Assim somos eu e você. Precisamos entender que quando servimos ao Senhor, independentemente do que aconteça, independentemente daquilo que o inimigo possa tentar fazer contra nós, vai se cumprir, porque o Senhor, Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Se coloque de pé. Quero orar por você. Quero orar para que, a partir de hoje, a sua mente ela seja governada pelo céu. Que a sua mente seja um útero frutífero.
que plante nas revelações, no campo das revelações de Deus. Em que a partir de hoje você possa olhar para qualquer coisa que aconteça na sua vida e dizer, isso não vai me tirar do foco, isso não vai me tirar do propósito, isso não vai me tirar daquilo que Deus me prometeu, daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Não, essas pessoas elas não estão me empurrando em direção ao propósito. Tudo que José passou só impulsionou ele ao propósito. Só o empurrou para o propósito. Então para de achar que todas as adversidades, todo o mal que você tem recebido é meramente maldade do inferno. Não. É o céu projetando, empurrando você em direção ao propósito. Em direção à promessa, em direção àquilo que o Senhor tem para a tua vida. Mas a sua mente, ela precisa estar sã. A sua mente, ela precisa estar debaixo da autoridade do céu. Ela precisa estar governada por você. Ela precisa estar sujeita à governabilidade de Deus. E ela precisa estar sujeita àquilo que o Senhor colocou na sua mão. Então, é que nós aprendemos a entender, a dominar as ansiedades, os desejos, as vontades, que a nossa mente, a partir de hoje, seja governada pelo céu. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Porque a partir de hoje, a nossa mente, ela vai sofrer um reset. E que a partir de hoje, Senhor, ela seja totalmente sujeita ao teu governo. Nos ensina a ter autoridade sobre as nossas mentes. Nos ensina a condicionar a nossa mente, a mente do céu. A alinhar o nosso calendário, a alinhar a nossa visão, a tua, para que vivamos uma vida frutífera. Uma vida frutífera, regando o céu com almas. Que possamos regar o céu com almas, vivendo uma vida de santidade, retidão, com as nossas mentes condicionadas à vontade do Senhor, gerando vida através de vida nas pessoas. Entendendo o nosso propósito, entendendo aquilo que o Senhor nos projetou, entendendo tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Pai. Obrigado porque a partir de hoje eu tenho certeza que não só os presentes, mas aqueles que estão atrás dessa tela vão receber o direcionamento para começar a sujeitar as suas mentes ao céu, ao teu espírito, à tua vontade e viver uma vida de plenitude contigo, viver uma vida de fidelidade, uma vida de honra e uma vida frutífera no teu reino. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. É o que nós te bendizemos, nós te agradecemos, no nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém.